Está no ar o Revista TST, o programa do Tribunal Superior do Trabalho com as principais notícias da semana. E em razão das restrições impostas pela Covid-19 e para garantir a saúde e segurança da equipe, nossas atividades estão sendo realizadas em formato híbrido, ou seja, presenciais e telepresenciais simultaneamente. Veja agora o que preparamos para a edição de hoje. Vigilante aposentado após ser atingido por tiro acidental vai receber indenização por dano material. Santa Casa de Porto Alegre deve ressarcir empregada por exigir uso de sapatos brancos. Mantida a condenação de banco em caso que envolveu intolerância religiosa. E a gente começa o Revista TST de hoje trazendo um caso de destaque que foi julgado ao longo da semana no Tribunal Superior do Trabalho. Acompanhe agora na reportagem. Um vigilante aposentado conseguiu rescindir parte da decisão de segundo grau que havia negado a ele indenização por dano material equivalente a 100% da última remuneração. Durante o transporte de malotes, a arma de fogo dele disparou acidentalmente e o tiro atingiu na perna direita. O vigilante ficou afastado pelo INSS e 2 anos depois acabou aposentado por invalidez. Na Justiça Trabalhista, ele pediu reconhecimento da responsabilidade objetiva da empregadora pelo acidente e indenização por dano moral, estético e material. Já a empresa alegou que o disparo ocorreu por culpa exclusiva da vítima. Em primeiro grau, a responsabilidade da empregadora não foi reconhecida. Mas o Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região, em Mato Grosso do Sul, reconheceu o acidente de trabalho e o nexo de causalidade. No entanto, manteve a negativa da indenização por dano material. Por isso, o profissional recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho. O caso foi analisado pela Seção 2 de Dissídios Individuais. O relator, ministro Renato de Lacerda Paiva, entendeu que, para considerar a ação rescisória, seria necessário reexaminar as provas de que o vigilante ficou incapacitado para o trabalho, o que não é permitido pela súmula 410 do TST. No caso presente, para se ultrapassar a análise contida no acórdão rescindendo, de que não restou demonstrada a incapacidade laborativa permanente do autor, necessário seria a reanálise dos fatos e provas da ação matriz, o que esbarra no óbice da súmula 410. De acordo com a defesa, o acórdão de segundo grau foi contraditório. Isso porque, apesar de ter reconhecido o acidente de trabalho e o nexo de causalidade, desprezou o laudo pericial produzido nos autos da ação original que, segundo a defesa, teria comprovado de forma inconteste a incapacidade total e permanente do profissional para o serviço. O ministro Agra Belmonte pediu vista regimental. Na sessão em que apresentou o voto, o ministro divergiu do entendimento do relator. Entendo que o caso não atrai a aplicação do óbice previsto na súmula 410 desta Corte, uma vez que todas as premissas necessárias à aferição do direito do autor à indenização por dano material estão presentes no acórdão rescindendo, de forma que apenas caberia a esta colenda subseção verificar se a conclusão jurídica dada pelo Tribunal Regional teria ou não afrontado os artigos 436 do CPC de 73 e 950 do Código Civil. De acordo com o artigo 950 do Código Civil, se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até o fim da convalescença, incluirá a pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou ou da depreciação que ele sofreu. Na sessão em que o julgamento foi encerrado, o ministro Douglas Alencar, o último ministro a pedir mais tempo para analisar o processo, entendeu que a simples análise dos autos demonstra o direito de indenização. Mas a perspectiva, a leitura amplificada da decisão revela um dado objetivo que não pode ser desprezado, que é a efetiva obtenção da aposentadoria por invalidez do trabalhador,
em razão do infortúnio que experimentou durante a execução do contrato. Por maioria, a seção 2 de dissídios individuais julgou a ação rescisória procedente e condenou a empresa de segurança ao pagamento de indenização por dano material correspondente a 100% da última remuneração, desde a data da aposentadoria por invalidez até o ex-vigilante completar 74 anos. Está disponível no site do TST o calendário de sessões telepresenciais dos órgãos judicantes. Para conferir, acesse tst.jus.br. E no próximo bloco, Banco HSBC condenado por intolerância religiosa. Estamos de volta e vamos fazer um giro pelas turmas do TST e conferir alguns casos de destaque. E eu começo com um destaque da segunda turma. Uma técnica de enfermagem da Santa Casa de Porto Alegre vai receber ressarcimento dos valores gastos com calçados brancos que eram exigidos em sala de cirurgia. A empregada contou que durante 4 anos atuou no bloco cirúrgico da Santa Casa. Após ser dispensada, pediu na Justiça, entre outros itens, o ressarcimento do gasto com, no mínimo, 2 pares de sapatos brancos por ano de trabalho. Segundo ela, os uniformes não eram oferecidos em quantidade suficiente e, na maioria das vezes, tinha de comprar os sapatos. Em defesa, o hospital sustentou que os sapatos brancos não faziam parte do uniforme exigido e que os empregados podiam calçar os de uso pessoal. Mas o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no Rio Grande do Sul, manteve a sentença que condenou a instituição ao pagamento de R$ 250 por ano de trabalho a título de ressarcimento pelos calçados. O regional constatou que a norma coletiva previa o fornecimento obrigatório de uniformes e de calçados, e testemunhas confirmaram que o material não era concedido. O hospital então entrou com recurso no Tribunal Superior do Trabalho. Alegou que seria ônus da profissional comprovar a exigência específica da utilização de sapatos brancos. No entanto, a relatora, a ministra Maria Helena Malman, manteve a decisão regional. A ministra explicou que a técnica de enfermagem havia demonstrado, por meio de prova testemunhal, a exigência da utilização dos calçados. Por unanimidade, a segunda turma seguiu o voto da relatora. Dessa forma, a Santa Casa vai ter de ressarcir a empregada por exigir o uso de sapatos brancos. A demissão de um auxiliar de serviços gerais que tinha hérnia não teve natureza discriminatória. E quem acompanhou o julgamento desse caso na 8ª turma e traz mais detalhes é o Daniel Vasques. Olá, Daniel. Olá, Namélia. De acordo com o processo, o empregado trabalhava como auxiliar de serviços gerais no setor de impressão de uma empresa de embalagens. Ele alegou que manuseava bobinas de plástico que pesavam, em média, 170 quilos e afirmou ter sido dispensado depois que a empresa ficou sabendo que ele precisaria fazer nova cirurgia em função de uma hérnia. De acordo com a súmula 443 do TST, presume-se discriminatória a dispensa de empregado portador do vírus HIV ou de outra doença grave que suscite estigma ou preconceito. Confirmada essa situação, a demissão deve ser anulada e o trabalhador reintegrado ao emprego. O Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, em Goiás, entendeu que a dispensa foi discriminatória e arbitrária. O regional destacou que a demissão ocorreu no dia em que a empresa teve ciência da doença e que ela não se preocupou em oferecer outra vaga compatível com as limitações do trabalhador. A empresa recorreu e a relatora do processo na 8ª turma do TST, ministra Dora Maria da Costa, explicou que não é o fato de o trabalhador possuir doença grave que atrai a presunção de que a dispensa seja discriminatória. Eu entendo que não é possível concluir que a hérnia, por si só, seja uma condição da doença que provoca esse estigma da súmula, para se concluir pela presunção. E não gera necessariamente sinais de repulsa aos seus portadores. Assim, não restou evidenciada a existência de doença grave que suscite esse estigma, o capaz de autorizar aí o caráter discriminatório da dispensa e essa inversão
do ônus da prova. Por unanimidade, a 8ª turma entendeu que houve flagrante descompasso da decisão do TRT com a súmula 443 do TST, uma vez que a hérnia não é uma condição contagiosa, não gera sinais de repulsa e não caracteriza, portanto, doença estigmatizante. Sendo assim, Ana Amélia, os ministros excluíram da condenação o pagamento de indenização no valor de R$ 5.000 pela empresa. Eu volto com você. Ok, Daniel, muito obrigada. E vamos para o nosso último destaque de hoje. A 5ª turma manteve a condenação do banco HSBC por intolerância religiosa contra uma empregada. O caso teve origem em uma ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho. Após denúncia, o MPT verificou que uma bancária de uma agência do HSBC, no Rio de Janeiro, que é umbandista, teria sido acusada por uma colega de trabalho de ter colocado pó de macumba nas mesas. Ainda segundo a ação, a profissional teria sido hostilizada com gestos obscenos e xingamentos. Mais tarde, foi apurado que o pó branco era, na verdade, oriundo da limpeza dos dutos do ar-condicionado. Ao defender a punição, o MPT ressaltou que o banco, além de não ter reprimido as agressões, afastou a vítima das atividades e não puniu a agressora. Em defesa, o HSBC negou as acusações. O Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, no Rio de Janeiro, acolheu o recurso do Ministério Público do Trabalho e condenou o HSBC ao pagamento de R$ 100.000 por dano moral coletivo, revertidos ao Fundo de Amparo ao Trabalhador. Segundo o TRT, ficou comprovada a conduta ofensiva à liberdade de crença religiosa, aos direitos da coletividade e ao princípio da dignidade da pessoa humana. No Tribunal Superior do Trabalho, o ministro Breno Medeiros, na 5ª turma, negou seguimento ao recurso de revista do banco, motivando a interposição de agravo ao colegiado. No julgamento, o relator explicou que, de acordo com o artigo 1021, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, a parte deve impugnar de forma específica os fundamentos da decisão contra a qual recorreu. No mesmo sentido, o item 1 da súmula 422 do TST estabelece que o recurso não poderá ser analisado se deixar de impugnar os fundamentos da decisão da qual se recorre. Diante da improcedência do recurso, o ministro propôs aplicar ao HSBC a multa prevista no CPC de 5% do valor da indenização em favor da bancária e o retorno dos autos ao 1º grau, ainda que novo recurso seja interposto. A decisão foi unânime. E para conferir esse e outros julgamentos importantes, acesse o canal do TST no YouTube. Lá, as sessões são transmitidas ao vivo e depois ficam disponíveis para você acompanhar quando quiser. O endereço é youtube.com/TST. E no próximo bloco, os principais fatos da semana na Justiça do Trabalho. Estamos de volta e vamos conferir as notícias que marcaram a semana na Justiça do Trabalho. Olá, Rafael, o que você destaca? Olá, Ana Amélia. Agora, para entrar no Tribunal Superior do Trabalho, é preciso mostrar comprovante de vacinação contra a Covid-19. O documento pode ser apresentado em formato físico ou digital. Pessoas não vacinadas só podem entrar se apresentarem os testes RT-PCR ou de antígeno não reagentes para a Covid-19 realizados nas últimas 72 horas. O uso de máscaras continua obrigatório para entrar e permanecer nas dependências do tribunal. As exigências estão previstas no ato assinado pela presidente do TST e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, ministra Maria Cristina Peduzzi, pelo vice-presidente, ministro Vieira de Mello Filho, e pelo corregedor-geral da Justiça do Trabalho, ministro Aloísio Correia da Veiga. O ato foi editado nos mesmos termos da Resolução 748, de 26 de outubro deste ano, do Supremo Tribunal Federal. O Conselho Superior da Justiça do Trabalho regulamentou procedimentos de videogravação de audiências. De acordo com a decisão, está dispensada a transcrição ou degravação dos depoimentos colhidos em audiências realizadas com gravação audiovisual. Os conselheiros também decidiram que as audiências virtuais, telepresenciais
ou semipresenciais serão realizadas pela plataforma oficial da Justiça do Trabalho. Os tribunais regionais do trabalho terão 90 dias para se adequar. O Conselho Nacional de Justiça vai realizar de 8 a 12 de novembro a 16ª Semana Nacional da Conciliação. A finalidade da campanha organizada pelo CNJ é promover a solução consensual dos conflitos nos tribunais do trabalho, de justiça e federais. No caso da Justiça do Trabalho, quem tiver interesse em aproveitar a semana para conciliar deve procurar a vara do trabalho de origem do processo ou entrar em contato com os Centros Judiciários de Métodos Consensuais de Solução de Disputas, Sejusques. Mais informações no site csjt.jus.br. E atenção, o prazo para magistrados e servidores, aposentados e pensionistas do Tribunal Superior do Trabalho realizarem a prova de vida e atualizarem os dados cadastrais foi prorrogado até 30 de novembro. O processo, que envolve 2 etapas obrigatórias, é condição para a continuidade do pagamento dos proventos de aposentadoria ou pensão. A prova de vida pode ser realizada de forma presencial ou à distância. A novidade deste ano é a possibilidade de fazer a prova de vida com reconhecimento facial por meio do gov.br. Já a atualização cadastral poderá ser realizada pelo link de acesso ao recadastramento de aposentados e pensionistas, com validação por meio de login e senha. Mais informações no site do TST. E esses foram os destaques de hoje. Até a próxima, Ana! Ok, Rafael, muito obrigada. E o Revista TST de hoje fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia e até semana que vem. Tchau!